nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Sejam bem-vindos a esta boa noite, a estreia do nosso programa Perda Zero. Perda Zero, pessoas, processos e produtos. Mais uma iniciativa do CT Segurança. Eu sou o Carlos Machado e é um prazer estar com vocês e espero que possamos ter momentos agradáveis com um bate-papo muito leve, muito descontraído, com amigos e entre amigos. A todos vocês que estão chegando, estejam muito bem confortáveis, porque o papo hoje será muito importante. Um olhar sobre os centros de distribuição. E, certamente, nesse momento, quero agradecer a todo o CT Segurança, a todo o staff, ao Cris Isval, ao Caio Monte, ao Adalberto Benhaja, Kleber Reis, e um agradecimento muito especial ao Silvano Barbosa, que nos ajudou, pacientemente nos ouviu, para, de um rascunho, tornar esse sonho uma realidade na noite de hoje. Perda Zero, Pessoas, Processos e Produtos, estará com vocês todas as quintas-feiras, às 20 horas. E comigo, certamente, estará aqui um grande parceiro, um amigo, que eu passo para ele agora para começar com vocês essa noite. Anderson Zal, é contigo, meu irmão. Boa noite, pessoal. Machado, estamos aí, finalmente, né? Finalmente o nosso sonho aí se tornando realidade. Realmente é um prazer enorme estar com todos vocês, estar contigo, Machado, e com todo o time do CT Segurança que está, né, proporcionando para nós essa oportunidade de levar o tema, né, Perda Zero, prevenção de perdas, pessoas, processos, produtos, a todos vocês. Então, nós desejamos realmente do fundo do nosso coração que esse dia, que essa estreia, seja só o início de uma longa jornada junto com vocês todas as quintas-feiras. É isso aí, Ozawa. Estamos juntos e é uma grande satisfação. E cada vez aumenta mais, né? Para brilhantar a nossa noite de hoje, a nossa estreia, um convidado mais do que especial, um amigo, um grande profissional, Rogério Carvalho. É contigo, meu irmão. Opa, muito obrigado, Carlos. Eu tenho muito que agradecer a você, o Ozawa e todo o time aqui. Rogério Carvalho, hoje eu sou do Magalu, né, eu respondo pela segurança patrimonial e prevenção de perdas. Um abraço a todo o meu time do Magalu lá, graças a eles, né, que a gente está aqui. Tá? Tenho muito que agradecer você, muito obrigado pelo público que está nos assistindo aí. Tomara que a minha participação seja de grande troca de experiência e eu quero aqui muito aprender com vocês também. Eu acho que esse bate-bola vai ser muito legal aí e vai ser muito bom. Muito obrigado e estamos aqui de corpo e alma. Valeu, Rogério. Olha, Rogério, aqui nós, como eu disse, estamos entre amigos, né? As formalidades são desnecessárias, mas eu não poderia deixar de navegar aqui dizendo, Rogério Carvalho, este é um dos atributos do profissional que eu admiro muito, de um verdadeiro líder. Obrigado. Rogério Carvalho, ele é diretor de segurança e prevenção em perdas do Magazine Luiza, tem uma equipe fantástica por todo o Brasil, é um profissional que daqui a pouco vai compartilhar sua trajetória, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, tão pouco tempo que eu conheço o Rogério, há menos de um ano que tivemos o nosso primeiro contato, ou próximo de um ano, né, Rogério? Isso mesmo. Mas desde o princípio, essa simpatia, essa atenção, sobretudo essa humildade, como o verdadeiro líder deve ter, né? Esse olhar atencioso. Obrigado. Então, Rogério, já fica aqui meu primeiro parabéns por sua humildade, sua atenção, e tenho certeza que teu time te admira muito por tudo isso.
Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para nós é uma alegria. E o que eu tenho dito na nossa carreira é: vamos multiplicar os talentos, vamos multiplicar as boas práticas. E aqui eu vejo um grande momento para isso. Fico muito feliz. Parabéns. Espero contribuir. Muito obrigado. Maravilha. Então, para nós iniciarmos esse momento aqui, Rogério, eu queria que você, de maneira bem tranquila, falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Sei que é uma longa trajetória aí com uma grande empresa, mas fique à vontade, particularmente falando um pouquinho do seu currículo, da sua história, aquilo que você tiver no coração. Muito bom, que legal. Bom, pessoal, o Rogério ele começou no Magazine Luiza, esse ano está fazendo 30 anos de Magalu, né? Puxa, uma trajetória, assim, é uma vida toda dentro do Magalu, né? Comecei muito jovem, em dezembro de 1991, na cidade de Bauru. Na época, a gente fazia aquelas fichinhas na mão nas lojas de Bauru, né? Então, eu comecei como temporário, acabei me efetivando e fiz a minha carreira toda dentro do Magalu. Nesse período, eu fiquei durante 16 anos na área comercial, né? Terminei assumindo lojas. Eu era gerente de loja, passei pelo chão de loja, então deu para entender todas as dores, né? Porque é muito fácil a gente, desse lado aqui, ficar querendo implementar regras, querendo colocar processos, né? Mas tem que sentir muito o chão. Eu acho que tudo vem de lá. E eu tive esse privilégio de fazer a minha carreira, toda ela em operações de lojas, e em 2006 eu recebi um desafio para auditoria interna, onde o Magazine estava reestruturando, né, todo o departamento de auditoria interna, e estávamos criando auditorias de processos, né, e eu recebi o desafio para poder, junto com o meu gestor na época, criar e dar corpo nessa auditoria de processos, né? Isso em 2006. Graças a Deus, assim, você sai de uma área comercial para ir para uma área de auditoria, você vai falar, será que eu vou conseguir me adaptar? Será que o grande desafio é você começar a olhar de um ângulo diferente tudo aquilo que você estava vivenciando lá na ponta, né? Mas eu acho que sempre teve no meu sangue, né, essa parte de controle, de olhar com um olhar de 360, né? E não foi muito difícil, me adaptei muito rápido. A gente fez, sim, um departamento de auditoria de processos, e depois de um tempo eu assumi as auditorias em CDs, né? Onde ali eu tive que entender de tudo um pouquinho para a gente poder fazer esse tipo de trabalho bem feito, um trabalho sensato, um trabalho profundo, né, que tem que ser um trabalho profundo. E para isso, pessoal, eu também me coloquei no chão, né? Fui trabalhar no CD, fui entender as dores de um recebimento, as dores de um armazenamento, o que a gente vive numa expedição, enfim, e ali a gente começou a ganhar corpo dentro da auditoria, né? E trabalhar muito com o controle do estoque, né? Com inventários. Então, todo esse mundo a gente auditava na época, né? Lógico que quem executa é a área de negócio, mas a gente estava ali auditando, e a nossa auditoria sempre foi uma auditoria, na época, não é uma auditoria só punitiva, né? Sempre foi uma auditoria pegando na mão, trabalhando junto, discutindo situações juntos, entendeu? Encontrando um ponto de equilíbrio junto com o gestor da unidade, e sempre com essa visão de 360 graus. Sempre foi isso que eu pedi para a minha equipe, né? A gente não faz uma boa prevenção de perdas, a gente não faz uma boa auditoria se a gente engessar o negócio. O negócio ele não pode ser engessado, mas a gente tem que ter a segurança, o controle de que tudo que está sendo feito, ele é transparente para qualquer um chegar, auditar e entender o que está acontecendo da melhor forma possível. Então, a gente trabalhou muito nessa fase. Aí eu assumi fraude na companhia, né?
Continuei com o CD e assumi a parte de fraude também. E aí você começa a pensar com a cabeça do fraudador, né? Você não vai cometer sempre a fraude assim, para entender o que está acontecendo. É importante dizer, Ozawa e Tácito, que esse tema, se a gente ficar no viés acadêmico, a gente poderia, filosoficamente, aqui falar das lacunas das normas, né? Porque tudo que é legislação, hoje eu estava discutindo com um amigo um termo jurídico, toda legislação existe uma brecha ali que fica em aberto. Mas quando você cruza o conhecimento teórico e o conhecimento prático, quando você traz a vivência da área, por exemplo, eu atuo num core de alimentos e o Ozawa num core de entretenimento. Quem olha pode falar, pô, mas não tem conexão o core. Cara, mas as práticas que se conectam, porque lá na área de entretenimento tem a área de alimentos, né? E muitas vezes vice-versa as áreas se conectam. Então, as dores de um profissional pode ser a dor do outro. O que não pode o profissional ficar no ostracismo, escondido da realidade, ou não compartilhando, porque ele não ganha, né? Isso que nós fazemos aqui, com emoção, Tácito, como para quem não sabe, a maioria conhece, também tem lá o seu programa falando de risco em evidência, o Colete Neves falando tacada de mestre, todos são profissionais da área e dedicam esse tempo para multiplicar o conhecimento, para dar esse novo olhar, trazendo convidados diferenciados para agregar valor às áreas. Então, fica aqui o nosso clamor, né, a todos vocês profissionais da área, que multipliquem o conhecimento. Já foi aquela era do conhecimento milenar, onde se dizia quem detém o conhecimento detém o poder. Mantenha o conhecimento e multiplique o seu conhecimento. Transborde sobre as pessoas resultados, que certamente virão bons resultados. Concordam comigo, amigos? Conhecimento é um dos poucos ativos que, quando você compartilha, você multiplica, né? Você não divide, você multiplica. E para quem dá aula, para quem vai para a faculdade e fica ali na frente, que muitos alunos acham que os alunos estão aprendendo com o professor, e, na verdade, a troca é tão grande que, no final de cada aula, os professores aprendem mais do que os próprios alunos, né? A cada nova interação. Então, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. E a cada troca dessa, a cada conversa dessa, a gente tem possibilidade de ter um novo insight. Porque, dependendo da pergunta que você faz, que alguém do público faz, e da resposta que vai sendo formulada a cada momento, a gente tem novos insights profissionais. E mormente, né, hora ou outra, nós, professores, não nos contemos e vamos na condição de aluno para aprender, certo, Ozawa? A gente vai lá, né, Tácito? Senta na cadeira e ouve mentes brilhantes, pessoas que multiplicam conhecimento. Então, isso é um ciclo, como diz a dialética, o conhecimento é contínuo e cumulativo, né? A gente vai buscando cada vez mais aprender. Então, eu vivo essa experiência também, hora ou outra eu vou lá fazer um curso, aprender um pouco mais, e estimulo aos colegas que já estão numa questão de senioridade, volte a ser aluno, que, além de tudo, é divertido. Não tenha dúvida. A sala de aula, ela, inclusive, está em qualquer lugar, né? Eu tive a honra de jantar com o Tácito algumas semanas atrás e foi um jantar-aula, né? Porque, enquanto conversávamos sobre vários temas, né, ele com essa, né, didática e essa experiência e os cases, né, saí de lá, com certeza, né, com muito mais conhecimento do que como eu entrei, né? A gente sempre tem que entrar, né, e sair de eventos como esse, principalmente de encontros, né, com amigos, melhores do que nós entramos, e com certeza isso aconteceu nesse dia. E está acontecendo agora de novo, né? Todo esse arcabouço que o Tácito acabou de trazer sobre a história da ISO, né? Não só falando da ISO 31000, mas contando, né, a base da história da ISO. E por falar história, né, muitos não sabem, nosso amigo Tácito né, bacharel em história, isso, Tácito, licenciatura em história. Fiquei surpreendido com essa informação, né? Então só corrobora aí. Rapaz, né? Pois é, isso foi algo inusitado, aconteceu na minha vida. Nos anos 90, as pessoas perguntam, meus pais, né? Não, mas os pais perguntam: "Ei, meu filho, o que é que você vai fazer? Vestibular? Vai ser vestibular para quê? Tudo, qual vai ser a profissão que você quer seguir, né?" E a profissão era aquela que tinha que estava lá na lista na universidade, né? A universidade tem curso disso, 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 disso e disso.
E a minha resposta era a seguinte: mãe, pai, a minha profissão não está na faculdade. E eles perguntavam: e qual vai ser a sua profissão? Eu digo: eu não sei ainda. E eu falava isso com 14, 15, 16 anos. Eu não sabia qual ia ser minha profissão, mas eu sabia que não estava na faculdade. E aí papai sabiamente dizia: meu filho, independente de qual vai ser sua profissão, você precisa ter um curso universitário. A universidade vai te abrir muitas portas. E o que ele estava dizendo entre linhas era, primeiro, que os nossos pais, e dali para trás, né, os nossos avós, o curso universitário tinha uma outra conotação para eles, completamente diferente do que tem hoje em dia na sociedade, né? Com empresas que não exigem diploma, por exemplo, de graduação nenhuma para contratar uma pessoa. Ela quer o conhecimento, ela não quer o diploma. Mas o que ele estava dizendo nas entrelinhas, com o conhecimento da época, é que você precisa ter um conhecimento, e na universidade tem conhecimento. Então, busque o conhecimento, e lá na frente você vai saber onde é que você vai empregar, né? Então, não era ter um diploma por ter diploma. Depois, óbvio, na área de segurança, eu cheguei em São Paulo, por quê? O MBA da Anhembi Morumbi, de segurança. Foi o primeiro MBA do Brasil. E, para estar lá, eu tinha que ter o quê? Uma graduação. Como era lato sensu, podia ser artes cênicas, não interessa. Mas olha como a graduação abriu portas. Eu não poderia ter feito o MBA se eu não tivesse a graduação. E o porquê história, né? Porque era a matéria que eu era apaixonado desde sempre. Eu tinha um nível de discussão com o professor que ele dizia: Tasso, vamos conversar lá fora, porque senão está saindo do nível dos alunos aqui. Não, porque eu lia livros. Livros, não livros da escola, eu lia livros sobre o tema. Então, eu não me restringia àquele capítulozinho falando sobre a Grécia que tinha 2 páginas. Imagina você resumir a história da Grécia em 2 páginas. Aí eu ia ler um livro sobre a Grécia. Aí eu ia perguntar ao professor: mas e isso? Mas e aquilo? Pergunta curiosa, né? Mas como é que isso se deu dentro desse... E ele: não, Tasso, vamos deixar para depois da aula, vamos conversar. E eles conversavam mesmo. Era bacana essa troca depois. Então, eu era muito apaixonado por história. E eu disse: se eu tenho que fazer um curso universitário, eu vou fazer um que eu sou apaixonado, né? Pelo menos isso. E aí eu vou conseguir tirar todas essas dúvidas. E aí descobri ao longo do tempo que o Marcos Silva, que é o meu parceiro de todas as quartas, não, de 15 em 15 dias nas quartas-feiras, descobri que o Marcos Silva, já há alguns anos, que ele também era historiador por formação, né? Eu fiz licenciatura e bacharelado. Aliás, a licenciatura ela não é de história. Licenciatura é aprender a ensinar. Então, o próprio processo de licenciatura na universidade me ajudou a ter didática, a preparar a aula, a transmitir conhecimento, a formas diferentes de transmitir conhecimento. Essa riqueza veio por estar inserido lá. Aí o bacharelado, sim, foi pela história. E agora tivemos uma grande oportunidade. Eu tenho um projeto de escrever um livro sobre história da segurança empresarial. Esse projeto tem 10 anos. Só que para escrever história da segurança empresarial, você tem que falar, pelo menos, com empresários do Brasil, né? Senão você vai escrever história da segurança empresarial paulista, que, diga-se de passagem, é o epicentro no Brasil, mas não se resume, principalmente hoje, a segurança não se resume a São Paulo. Então, eu sempre fui adiando o projeto, porque ele tem dimensões muito grandes. Mas agora, com o advento das videoconferências, cara, um entrevistado que eu teria que ir a Manaus para conversar com ele, a gente consegue fazer por videoconferência. E aí a gente montou um projeto, que é essa segunda temporada do Risco em Evidência, que é exatamente resgatar a história da segurança empresarial brasileira. É conversar com esses primeiros profissionais que montaram as primeiras empresas, conversar com os primeiros gestores de seguranças das primeiras empresas, né, de Pão de Açúcar, as primeiras grandes empresas que trouxeram culturas israelenses, espanholas, americanas, inglesas de segurança para o Brasil. Fazer esse resgate com uma sequência de livro, né, mas já com um conteúdo histórico muito interessante. E o porquê da história por trás do gerenciamento de risco?
Como é que eu vou entender o porquê que nós estamos da forma que nós estamos hoje, se eu não conheço como é que foi a formação? Por que eu reclamo que a base da segurança hoje tem as características que tem, se eu não conheço que a segurança foi algo encomendado na década de 70 para proteger bancos, né, contra assaltos naquele momento, para financiar os partidos que queriam fazer a revolução para voltar à democracia. Então tem todo um contexto. Cara, existe um contexto do digital que ele vai ajudar as marcas a serem mais lucrativas nesse sentido, né? A dimensionarem melhor um pouco os seus produtos e tal. Obviamente, para o consumo real do produto, o água, o café, o pãozinho e tal, obviamente tem sempre o contexto de prevenção de perdas, mas uma coisa que a gente falou, um tema, eu estou falando aqui, você me corta, velho, porque se deixar a corda, eu vou lá, vou falar uma hora fácil aqui, cara. Já vou te cortar. Tu me corta a hora que você quiser. Aqui. Não, beleza. Não, mas termina o raciocínio aí. Me corta, senão eu vou falar que nem tagarela aqui, cara. Mas eu ia falar assim, por exemplo, dentro desse contexto do metaverso, né, uma das formas de comercializar os produtos está um pouco nesse papo do NFT, né, cara? E quando você pensa no NFT, não é o Neymar comprou um NFT como criptomoeda, como investimento e tal. Não é só isso. Né? Esse é um mundo que veio através da arte digital. Foi uma forma criada de você limitar a arte. Então, antes eu ia fazer uma arte, eu desenhava um JPEG para você, um CorelDRAW, um Photoshop. Eu mandava aquilo para você, fui eu que criei, mas aquilo você multiplicava e dava um save as e ficava multiplicando e postando. Aquilo eu não conseguia ter direito sobre aquilo. Né? Você tem as stock fotos da vida tentando, mas aquilo se perde, entendeu? Aquilo se perde de alguma maneira. O que está sendo criado hoje foi um jeito de autenticar esse uso, de travar ele e de você limitar ele, com uma serigrafia. Esse aqui são 10 unidades desse produto digital. E isso começou a trabalhar. Agora, pense, por exemplo, o que está acontecendo com as marcas de luxo, ou até com algumas marcas de consumo ali mais joviais, assim como a Nike, Adidas, como eu citei aqui antes e tal. Mas, cara, quanto custa para a Nike lá, com tênis que chega para você no shopping lá, ou que você pede num marketplace lá, R$500, né? Quanto que tem de custo nesse produto? Aí você vai formular a conta. Mas é que tem que sair a borracha, o algodão lá da floresta, da fazenda, XPTO, não sei o que das plantas. Aquilo vem de transporte de carro, não sei o que, até ter se produzido e transformar a matéria-prima é transportada até a fábrica, que junta aquilo lá tudo, aquilo vai para um lugar do transporte, vai para o barco, vai para o navio, chega no outro país, volta, vai para a loja, vai para o CD, aí do CD você pede, aí vem um motoboy. Cara, a cadeia de custo lá é absurda. Legal? Perfeito. Quanto custa para a mesma empresa, aí, a Nike, no exemplo aqui de 500 pau, criar um ativo digital, um NFT, e lançar aquilo no mercado, às vezes, pelo mesmo preço do produto real hoje. Porque o jovem aspira a ter aquele produto limitado, aquele produto exclusivo. Por isso que as marcas de luxo estão investindo tanto nesse mercado. É custo quase zero, cara. É custo quase zero. É custo de centavos o cara de dólar. Ele continua em sneaker, mas ele, em vez de ter o tênis físico, ele vai ter ali o virtual, porque a prova social é o que vai valer, né? Que é o que Exato. Vamos supor assim, é o tênis do Jordan de 92, da Olimpíada, e não sei o que, lá, saiu uma série e a Nike não vai recriar, mas a Nike pode falar, vou lançar 50 NFTs especiais em comemoração a X anos daquele momento, do Quintino lá, e lança. E tem cara que coleciona, cara. Que o cara do sneaker, da cultura sneaker, o cara que gosta, lançaram recentemente, acho que Maradona, pegaram alguns objetos do Maradona, replicaram ele como NFT, ou seja, não é o produto físico, mas eu tenho o NFT da bola que o Maradona fez. Cara, o cara que coleciona, que gosta, que quer ter proximidade daquilo, vai pegar. Vamos fazer agora a coisa dos Beatles, né, cara? Quanto Beatlemaníaco, cara, para ter lá? É 10. Então, tem 10 unidades desse aqui, do John Lennon, XPTO, do arquivo. Vão comprar, cara, alguém vai comprar, aquilo vai custar milhares ou milhões de dólares, porque ele é limitado, cara. Então, assim, onde você tem limitado, você tem desejo, tem consumo. Então, assim, esse universo chega, só que, assim, o que a gente está falando do NFT é o consumo que a gente conhece, né? Da exclusividade, da posse e tudo mais. Só que acontece que essa posse, por que é um NFT? Porque ela está conectada com esse universo digital, desse metaverso que está chegando. Sim. Então, assim, o jeito de comercializar é isso. E vai acontecer as loucuras do tipo, olha, eu estou com meu bonequinho na plataforma tal, eu comprei uma camisa bonita para mim, né?
Pô, essa camisa é bonita, cara. Pô, acho que eu quero uma de verdade. Pedir para chegar em casa. Ponto. E chega na minha casa. Ou o contrário. Eu vou lá e compro um tênis, tal, não sei o quê, eu já ganho aquele tênis para usar meio digital lá que eu estou no joguinho na plataforma. Então, esse cross, esse sem fronteira, vai existir cada vez mais, cara. Vai existir cada vez mais. Eu estou numa reunião com você. Imagina que daqui, 5 anos, daqui 5 anos, eu garanto para você, os caras vão olhar a gente fazendo essas lives com as câmeras montadas, com as telas, para falar em 2D, coisa besta. Entendeu? Porque eles vão estar numa sala com 100 pessoas, cada um no lugar do mundo, se conectando e conversando entre si, né? Batendo papo, fazendo no meio de um salão virtual, fazendo as rodinhas. O ambiente que a gente quiser. O ambiente que eles quiserem, cara. Eles vão estar lá. E, putz, isso aqui é o primeiro degrau de uma escada de possibilidades que dá para desenhar, cara. Eu falo assim, a gente discute, eu falava isso quando a gente falava de blockchain lá atrás, cara. Então, 3, 4 anos atrás, a gente usava essa frase, mas eu uso para esse contexto do metaverso de uma forma. A gente está discutindo o tema hoje, alguns temas, como a gente discutia a internet nos anos 90, cara. É com a mesma maturidade. Então, assim, sabe, quando a internet vai ser boa para poder acessar o site, para ver o Louvre digital, para ver não sei o quê, o site estático, a enciclopédia, porque tudo começou assim, né? Vamos pegar tudo que é físico, leva para o digital, porque a internet começou com base de conteúdo do que já existia. Sim. E depois ela foi, a tua colocação é muito perfeita, né? Ela foi se automodelando, né? E é o que é hoje. Né? A gente fala que é o mimetismo, mas no usuário... É o copiar o que existia para se tornar confortável. Perceba, Anderson, exatamente o que está acontecendo. A Nike cria uma loja no Roblox. Ela faz uma loja que o bonequinho entra, tem a gôndola, tem a parede, tem os produtos na Arara. Né? A Vivo recria a loja igual a do Barra Shopping. Lá. Tem essa notícia publicada. Ela fez exatamente a mesma loja que ela tinha no shopping, exatamente igual no ambiente digital. Então, assim, por hora, a gente está vivenciando essas coisas que são muito próximas da nossa realidade, porque é a nossa zona de conforto, é o nosso primeiro momento nisso. Cara, a gente ainda vai explorar o que é a possibilidade disso, sei lá, você pega os filmes aí de super-heróis, de metaverso, multiverso, né? Metaverso lá é multiverso. Mas, cara, você vai ter uma loucura. Eu não quero uma loja quadradinha com parede virtual, com ambiente limitado. Eu quero uma roupa que eu abro e abre outras roupas e abre N possibilidades. Aquilo começa a se desenhar para coisas que eu não conseguiria imaginar e que essa tecnologia me providencia hoje. Ela me fornece hoje. Hoje você pensa, não precisa ser esse negócio do digital, tela, cara. Você imagina, cara, hoje você pede a maioria dos produtos, você pega as grandes capitais e tudo mais, né? Para quem está no interior, às vezes não é tão essa realidade, mas hoje existe uma briga para uma entrega de 15 minutos comprada no celular, no digital, cara. Então, assim, isso não é uma realidade. Então, assim, a gente tem infraestruturas melhorando, vai vir o 5G ainda, que vai trazer um negócio no mesmo tempo, simultâneo acontecendo, fantástico, entendeu? Que vai gerar outras possibilidades. Então tem um monte de coisa aqui, cara, que a gente ainda está no rabisco, no rascunho dessa conversa, ainda do que a gente vai vivenciar nos próximos momentos. E o mais legal, volto a reforçar, cara, é o tesão de não saber nada, mas a gente aprender todo dia, ter a mente aberta para esquecer tudo que aprendeu até hoje e vivenciar o novo. Quem não está preparado para isso, eu posso te ensinar não, estou brincando na metal, eu posso te ensinar quantas vezes eu quiser, Anderson. Se você não tiver disposição para largar tudo que você aprendeu até hoje, velho, não adianta nada. Então, você pode pegar lá um vendedor, você dá 30 livros para o cara, paga 2 universidades para ele, você faz o que você quiser. Mas se ele quiser continuar a fazer as coisas do mesmo jeito que ele sempre fez, não adianta nada. Parte das empresas ter essa mindset, essa cabeça aberta e falar, deixa eu fazer o novo, deixa eu me questionar, deixa eu duvidar da minha crença, deixa eu duvidar do que eu tenho feito. Então, assim, o cara tem que se colocar essa prerrogativa desses testes. A gente tem um outro programa aqui, que é o Tacada de Mestre, que acontece antes do nosso, com o Colete, com o Neves. O Neves estava, inclusive, aqui, não sei se ainda continua acompanhando com a gente, e eles brincam lá que vai ter um momento que você vai vender segurança no metaverso. A pessoa do vigilante, né, do fiscal, né? E aí você está falando, eu estou pensando, a gente vai ter um ambiente de uma loja física, digital, mas que ela vai tentar refletir o modus operandi de uma loja, de um comportamento físico, né?
Então, a gente, em algum momento, obviamente, só que de uma forma realmente digital, pode ter ali o loss prevention, a perda acontecendo, do tipo, eu estou na mesma loja que você e eu vou lá e te agrido, por exemplo, né? Pode ter a figura de uma segurança física lá garantindo, né, a integridade do local. Acho que a gente pode viajar nesse sentido, né? Não, já está acontecendo, tá? Desculpa, mas já está. O problema já está na pista, tá? Se pesquisarem ali, já existem relatos, por exemplo, não da agressão, mas do assédio. Então, você está no ambiente virtual, né? Os bonequinhos lá com os bastão. E está acontecendo engraçadinho ir lá e ficar pondo a mão onde não deve, no bonequinho do outro, tal, né? Então, se elas estiverem ajustadas no seu devido lugar, funcionando como foram planejadas para funcionar, sem folga, sem margem de erro, se tudo acontecer de forma perfeita, essa motocicleta vai produzir 100 cavalos. Significa que ela está em alta performance. Significa que ela atingiu a excelência. A filosofia Ozawa e Machado também fala isso. Um dos meus hobbies que eu vou mencionar agora, além de jogar tênis, motocicleta e mergulho, é plantar. Eu gosto de plantas. Eu planto árvores no bairro, tenho o meu jardim aqui, eu gosto de cuidar das minhas plantas. E uma das plantas que eu aprendi a gostar chama castanheira, que é aquela famosa árvore chamada chapéu de sol que a gente encontra na praia. Se vocês forem nas praias do Nordeste, aqui no litoral norte, aqui também no litoral sul de São Paulo, vocês vão ver muito frequentemente essa árvore, faz uma sombra muito bonita e muito agradável. E pode olhar no chão, sempre tem umas castanhas, umas sementes que elas caem verdes e depois elas escurecem. Eu pego essa semente, recolho, ponho num vasinho com água e vou deixando. Depois de um tempo, elas brotam. Pequeno caulezinho. Esse hobby eu não sabia, Lucas. Olha só o nível de profundidade. Quando eu anunciei que você era um astro, inclusive na filosofia, agora o pessoal está entendendo. Sai um brotinho. Hoje nasceu mais um aqui na minha casa, agora à tarde. Eu fui ver no meu criadouro ali. Nasceu mais um, sai um caulezinho assim. E depois ele vai crescendo, eu vou migrando, vai ficando maiorzinho. Quando ele está um pouquinho maior, eu vou e planto no bairro, planto lá na USP, planto aqui no Parque Vila Lobos. E eu tenho algumas aqui na minha casa também. Onde eu quero chegar com isso? Quem olha aquela semente pode ver uma semente, mas para a filosofia, ali é uma árvore em potência. Em outras palavras, se essa semente tiver todas as condições para desenvolver toda a potencialidade dentro dela, ela não mais será uma semente, será uma árvore frondosa e bonita. E é aí que dialoga de novo com a busca da excelência. O que é excelência? É você estar ajustado para aquilo que você nasceu para fazer, ou aquilo que está o teu talento, a tua potência. E quando isso acontece, quando você está bem encaixado, fazendo aquilo que você tem de talento, de potencial, de forma plena, aí você está em estado de excelência. E qual que é a beleza disso? Só para fechar o raciocínio, Machado. Só para fechar o raciocínio. Qual que é a beleza disso? Quando você está exercitando a sua potência em plenitude, aí você não tem mais trabalho. Sem dúvida. Você não tem mais trabalho, cara. Aí você não quer que acabe, que é a beleza também daquilo que a gente fala de alta performance. Nós temos alegria em fazer o que a gente faz. E quem tem alegria para fazer o que faz, happy hour não é sexta-feira à tarde, é segunda-feira de manhã. Então, a primeira coisa que eu queria desenvolver com vocês é esse conceito de excelência. E eu admito que na vida da gente, você que está nos acompanhando aqui nessa live, nem sempre é assim. Tem momentos que você está numa fase de transição, que você não está muito bem encaixado, que você não está exercitando toda a sua potencialidade naquele job que você está fazendo. Eu admito isso, isso acontece na minha vida também, já aconteceu. A única coisa que eu recomendo é que não fique isso para sempre. Que você encontre a sua praia, que você ache o seu lugar onde você pode fazer aquilo que você tem de melhor na sua potência. Isso é excelência. E agora algo para você, antes de falar do segundo, que é o erro zero. Que isso aqui virou uma poesia, né, Ozawa? E para que as pessoas, os nossos ouvintes, não percam, eu já vou aqui pedindo a vocês, aqueles que entraram, dê seu like, compartilhem, já chama ali os amigos, 10, 15, 20 amigos para vir aqui, para não perder, porque isso aqui é mais do que uma aula.
Isso aqui é mais do que uma mentoria. Isso aqui é um show, né? Então, que vocês não percam, que o algoritmo alcance essas pessoas, compartilhe com os nossos amigos e vai compartilhando aí. E já vamos pegar na sequência Colete, Neves e todos os nossos amigos, que já o Ozawa vai comentar. Quem está conosco aí, Ozawa, para que possa compartilhar tudo isso? Por favor, os nossos ouvintes. Hoje estamos, como sempre, né? Tem os nossos ouvintes assíduos, Rafael, o 01, sempre conosco, né, Rafael? Está aqui com a gente, Neves conosco, já mandou ali que a gente ficou um mês de férias, Machado, aí eu vou te contar. Silvano, temos a presença aqui do El Professor Silvano Barbosa, está aqui prestigiando, né, o programa, o Luca, junto com a gente, a Maria Márcia Lourenço, a gente tem aqui também o professor Teanes, está conosco aqui, sempre participando, saudades, professor Teanes, Francinaldo, André Ochoa, que já participou com a gente aqui também já de um programa, Jefferson Goles, que também é assíduo, né, sempre está participando, já entrou, né, Machado, a gente fez aqui uma inserção local um dia, o Jefferson Goles parou ali, chegou em casa, entrou do nada, ele é sempre um espectador aí assíduo e participou com a gente de um programa, acho que foi o último ou penúltimo programa, não foi, Machado? A gente faz umas surpresas aqui, Luca, aqueles que participam com frequência, a gente vai lá e convida para entrar ao ar ao vivo. Ai, que bacana, que bacana. Rodrigo Canal, Wanderson Guimarães e Eitan Magal, acabou de entrar, mandou um boa noite atrasado aqui, acabou de entrar também para prestigiar. O Eitan está na minha lista de convidados aí, já aceitou o convite, só está uma questão de agenda, ele tem uma agenda concorrida, mas está para ser meu entrevistado também lá no Linha de Frente. E a gente vai trocando as pessoas, porque, né, tem gente que tem história para contar, enfim. Hoje eu não estou fazendo perguntas, estou dando respostas, né? Não, isso é uma alegria, isso é importante. E com base nisso, Ozawa teve uma estabilidade, mas tudo bem? Beleza? Maravilha. Ótimo. Mais algum destaque aí, Ozawa, para a gente seguir? Machado, a Aline Machado não podia deixar de estar aqui conosco. A Aline nunca sabe que a Aline Machado o admira assim como eu. Então, minha esposa, um beijo, amor. Beijo, Aline. Obrigado pelo prestígio. Obrigado. Aqui para o pessoal, já vou reforçar o seu recado, né, Machado? Deixem, né, por favor, deixem seu like, compartilhem. Digam, né, para quem a gente não conhece, tem pessoas aqui que a gente citou e não conhece. Digam de onde vocês estão falando, né? O Fabrício Rupim, que já participou aqui também, está falando lá de Atibaia. De onde vocês falam, né? Para a gente saber aonde a nossa audiência está chegando. Luca, a gente já teve a audiência do Chile, Luca. Alguns programas atrás tinha um pessoal do Chile aqui acompanhando. E participem, compartilhem, porque Luca aqui está mandando muito mais do que um programa, realmente isso aqui é um show, como o Machado colocou. Esse tipo de pessoas, quero reforçar que não existe nenhum problema se não te incomoda ser assim, mas se te incomoda, saiba que você tem que tomar ação. O grande responsável pela sua carreira é sempre você mesmo. O Carlos Machado comentou sobre a questão das empresas investirem, né? E eu venho de duas organizações que sempre investiram muito em treinamento, desenvolvimento e educação, inclusive com uma universidade corporativa. Para quem não sabe, o McDonald's foi a segunda universidade corporativa no mundo, depois da GE, justamente porque identificou que só a formação nas universidades não traria ou não traziam todo o conhecimento necessário para que a empresa tivesse uma gestão eficiente, porque às vezes existem particularidades, né? E criaram as universidades corporativas. Mas apesar da empresa ter parte da responsabilidade do teu desenvolvimento, até porque ela tem interesse de que você saiba fazer bem o seu trabalho para ter uma alta performance, a responsabilidade é sempre do indivíduo, né? Também vejo pessoas que reclamam, mas a empresa não investe, a pessoa a empresa não faz minha carreira. Não, gente, a responsabilidade é 90% sua, né, ou nossa, e talvez 10% da companhia. Super. E interessante, né, Ozawa, quando a gente percebe que dentro das organizações esse mindset mudou. Eu gosto muito de lembrar, o professor Sérgio Cortella, ele faz algumas afirmações, eu sou fã do grande professor Sérgio Cortella, quando ele fala ali, né, tem um livro que ele diz, por que fazemos o que fazemos? Eu levo esse livro para os meus alunos lerem, praticar o dia a dia, porque, cara, se você está ali no MBA, se você está no mestrado, no doutorado, por que você está fazendo isso? Tem que existir um porquê, né? Para você dar o valor, sentir energia. E ele faz uma afirmação, quando falamos em mindset do crescimento,
ele fala também sobre que nós nascemos, vamos gastando, nunca estamos prontos. Nós vamos, em palavras mais simples, nós vamos nos formando, nos aprontando, né? Ou seja, a gente se desgasta, porque é tempo, é família, é recurso. Quem fez aí MBA, mestrado, doutorado, sabe que são horas e horas de dedicação, e quando você tem o compromisso de orientar alguém, né, Iris? Isso também tem aquele senso de pertencimento. Então tem que ter um porquê e acreditar. E eu vi você várias vezes à frente de grandes grupos de treinamento, não só das operações, como também na formação de negócios. E como você vê esse público que hoje tem no Brasil, fora do Brasil, na América Latina, como é que é tão bom a gente ver as pessoas se multiplicando, não é mesmo? Não, total. Você sabe que eu tenho um case que eu tenho muito orgulho, né? Que a Universidade Corporativa do McDonald's existe em 7 países, uma delas é aqui no Brasil, que é para toda a América Latina. E tem um currículo estabelecido, justamente analisando a estratégia do negócio, que tipo de conhecimento as pessoas precisam ter para executar aquela estratégia. Mas eu me lembro que uma coisa que eu tomei a decisão de fazer, que foi criar 3 escolas, a Viana Macário está aqui porque ela me ajudou e ela não vai me deixar mentir sozinha, deve ter mais gente que esteve comigo, muito obrigada por ter estado comigo nesse momento. A gente criou as 3 escolas, que foi a escola de negócio, a escola de liderança e a escola de excelência operacional, e uma das coisas que a gente decidiu foi, gente, dentro de uma organização existe tanto conhecimento, vamos trazer esse conhecimento de dentro da organização. E eu lembro que a gente, então, criou vários cursos em parceria com outras áreas. Por exemplo, a gente criou um curso de finanças para não financeiros com a área de finanças. Então, eles detêm o conhecimento de finanças e a gente montou esse curso para as outras áreas de negócio e foi tão marcante, porque na época eu lembro que eles meio que reclamaram, puxa, mas a gente não tem tempo, é mais trabalho, mais coisa, mas foi tão bom o curso, porque também era feito por eles, porque entendia do negócio, que depois as outras áreas vieram pedir para fazer curso também. Depois a gente desenvolveu curso com a área de recursos humanos, cursos com a área, por exemplo, de marketing. Então, tudo isso para dizer que essa questão do conhecimento que está nos MBAs ou está nas escolas, elas também estão dentro da organização. Tenha você uma universidade ou não. Às vezes você tem tanto conhecimento na área de finanças e tem um monte de gente quebrando a cabeça para alcançar alguns resultados porque eles não entendem alguns indicadores. Então, use também a estrutura da organização e os conhecimentos que existem dentro da organização para gerar essa competência ou para gerar essas competências e essa melhoria de performance e ajudar o seu colaborador com o plano de carreira. Então, eu diria que isso é crítico. Super, Iris. Você navegou em todas as áreas aí de suporte e eu não posso deixar de falar porque foi um grande aprendizado para a minha vida, que eu coloco em prática até hoje. Interessante que já fiz outros cursos do mesmo tema, que é a área de comunicação e crise, né? Mas nós tivemos a oportunidade de fazer um grande curso há 20 anos atrás de Media Training, com grandes profissionais, e a gente se divertiu muito, porque tinha aquele momento das apresentações dos colegas, né? Ozawa, assim, era um show, né, cara? Porque era algo tão real, que as pessoas entravam, eu nunca me esqueço, a Evan Sack da Globo foi me entrevistar, e a gente estava no meio do treinamento, aí é tudo muito real, chamaram, você é o responsável pela segurança, estão te chamando ali fora, quando eu saí, o holofote no rosto, e câmera, ação, e era parte do treinamento muito elaborado aí pelo time que a Iris conduzia, e foi muito legal. Então, veja, há 20 anos falávamos disso, fiz outros cursos de Media Training depois, e o aprendizado, ele gerou frutos, né? Então, finanças, contabilidade, o Robson, que é o nosso amigo que vem da área de controladoria, finanças e tudo mais, todos carregam uma excelente lembrança. Então, eu tenho certeza que eu uso a terminologia nas minhas falas sobre as nossas sementes. Elas são lançadas em terrenos férteis e produzem. Por isso que o Ozawa está ali já com algumas perguntas, eu vou passar para ele, porque eu já vi que tem perguntas aí, Ozawa, de curiosidade, todo mundo quer tirar um pouquinho aqui do conhecimento da Iris, manda para a gente. Tem, super alinhado com o que nós estamos trazendo agora, que é a questão da universidade, né, corporativa. O Henrique Heder Neto, muito bom você estar aqui com a gente, Henrique, ele traz a seguinte pergunta, Iris. Com a sua experiência, o que você pensa sobre as multinacionais que apenas replicam os processos de aprendizagem, entre aspas, da matriz, sem analisar a cultura local? Olha, eu diria que nem existe isso, né? Não deveria existir, né? Eu trabalhei em 2 grandes empresas globais que tinham, assim, essa
visão global, até porque você precisa manter, né, a essência, né? No caso da Apple, tem toda uma essência que você precisa manter de conhecimento sobre o produto ou sobre o cliente, no caso do McDonald's também, mas todas elas tinham uma permissão para você fazer o que eles chamam de localize, né, de localizar aquele conteúdo, ou de tropicalizar aquele conteúdo, obviamente que tem um percentual do que você pode mudar, você não pode simplesmente mudar a essência da companhia. Eu tive um grande desafio, porque eu acabei nem comentando aqui, que além de conselheira, eu acabei dando consultoria para startups, né, que eu aceitei justamente pelo desafio de ser startup. E uma das startups que eu dei consultoria, era esse o grande desafio. Eles falaram assim, olha, a gente agora recebeu dinheiro, acho que não é confidencial, foi a Kavak, que foi a primeira unicórnio mexicana, e um dos desafios a gente recebeu uma super grana do SoftBank e agora a gente precisa multiplicar esse modelo que a gente criou. E você só multiplica modelo através da seleção e do treinamento das pessoas, né? Então, eles começaram, eles saíram do México, vieram para o Brasil, e aí eles queriam ajuda justamente para montar essa área de treinamento, para manter isso. E aí, obviamente, tinha questões que eram do México, mas tinha questões que precisavam ser adaptadas para o Brasil, até por uma questão de legislação. A legislação é diferente, então é impossível você achar que vai ser tudo igualzinho, não vai ser tudo igualzinho. Agora, a empresa tem que ter a inteligência de entender o que pode ser modificado por uma questão de tropicalização, por uma questão de legislação, de governança, e o que não pode ser mudado, porque senão você muda a essência da companhia, e aí você precisa manter. Então, eu diria que as grandes universidades, elas têm essa consciência e elas fazem isso, né, essa mudança, ou essa tropicalização, e quem acha que não vai fazer, ou está se enganando, ou está no caminho errado, né, porque vai acontecer. É verdade. E fazendo um outro link dessa questão da universidade corporativa sob uma outra perspectiva, dentro da questão do desafio de carreira, qual é o percentual das pessoas, porque a gente está falando muito assim, depende de você. Então, qual o percentual de aderência que tem naqueles cursos não os obrigatórios, né, mas de procura, ou seja, de um universo de X mil colaboradores, qual o percentual de pessoas que realmente se engajam dentro de uma universidade corporativa sob essa ótica de vou aprender para adquirir mais conhecimento e crescer dentro do negócio, ou levar para fora, trazer conhecimento e, de certa forma, me desenvolver? É interessante isso, porque isso tem muito a ver com o DNA da companhia, né? O DNA da companhia, quando você entende que tudo que está sendo oferecido vai te trazer benefício, seja para o teu trabalho atual ou para o teu futuro, as pessoas acabam querendo fazer, ninguém quer ficar para trás. E isso também era um movimento interessante na universidade, que na universidade a gente não era todos os funcionários que iam, era, na verdade, de gerente de loja para cima. E como você falou, tinha lá os cursos obrigatórios e tinha o que era uma opção. Inclusive, era aberto para a comunidade, a universidade não era só para funcionários do McDonald's, era aberto para a comunidade, era aberto para franqueados, era aberto para fornecedores, e o desejo de fazer parte daquilo sempre foi muito grande, sempre foi, puxa vida, estar na universidade, né, agora tem muita coisa online, mas até fisicamente, para muita gente, como era a América Latina, era viajar para o Brasil e participar daquilo, era estar com outras pessoas de outras culturas, então, e além do conhecimento, que é outra questão de carreira. A carreira, ela não é só uma questão de você subir, né, de uma posição para outra. Carreira é você ampliar o seu conhecimento, é você ampliar a sua rede de relacionamento, é você, na verdade, crescer no sentido de, poxa vida, eu sou melhor hoje do que eu era ontem, né? Então, a gente também precisa entender carreira como um movimento muito mais amplo do que simplesmente ser promovido, né? Eu estava até comentando antes com vocês dois, eu acho que vale a pena dizer, né, que, obviamente, que as pessoas não vão fazer mais carreira de 30 anos como eu, ou a maior parte delas não, as carreiras são mais rápidas agora, e existe uma tendência futura de que as pessoas não vão ter uma carreira, elas vão ter várias carreiras ao longo da vida, e o que é interessantíssimo, às vezes você não vai estar conectado com uma única empresa, você vai ter uma carreira numa empresa, então, sei lá, eu posso trabalhar esse projeto nessa empresa, e esse outro projeto nessa outra empresa, e esse outro projeto, isso é uma tendência futura, que as pessoas não vão estar conectadas com uma única organização, elas vão estar fazendo coisas diferentes para empresas diferentes, e sempre pensando, poxa vida, eu gosto de fotografia, então nessa empresa eu vou trabalhar com fotografia, olha, eu gosto de liderar pessoas, então aqui é a minha carreira principal liderando pessoas. Então é importante a gente ter essa consciência de que essa mudança ela veio e que o importante é que você e as empresas, porque a empresa tenta
ter esse compromisso único, né? Esse funcionário é meu funcionário, então ele só se compromete comigo. Não é mais assim. Inclusive, vocês têm carreiras, mais do que uma carreira, né? Você trabalha numa empresa e às vezes você dá aula. É uma outra coisa, é uma outra carreira. Então, ambiente. E é isso, né, Oswaldo, que nos enche de alegria, de motivação para estarmos aqui todas as quintas-feiras à noite. Então, agora, Oswaldo, as perguntas partem contigo. Valeu. Cara, sua trajetória é muito legal, né, André? Muito multidisciplinar, mas tem aí um pilar de segurança muito forte, né? E eu acho muito interessante como você conduziu as suas implantações. Você falou várias vezes implantações, né? Entrei para reestruturar. Como que, então, você trouxe aí as metodologias de segurança com esse foco na prevenção? Como que, ao longo da tua carreira ou nos teus principais projetos e trabalhos, como que essas metodologias entraram, como que elas funcionaram, qual é esse foco da atuação, como que você segue essa linha mestre das metodologias de segurança à luz da prevenção de perdas? Legal. Bom, eu lembro que lá, quando eu comecei, né, tinha muita coisa que era empírica, né, então você tinha que ir atrás de muita informação, então você não tinha tanto detalhamento como nós temos hoje, né, então hoje a gente consegue ter diversos caminhos e trilhas de aprendizado, né, então eu fui buscar, então, poxa, eu falei, estou trabalhando na área de segurança, eu preciso entender o que eu estou fazendo para saber se eu estou fazendo de uma forma correta ou não, se eu estou no caminho certo ou não, qual que é o norte disso, então eu fui atrás, né. Eu fui atrás de entender quais eram as principais metodologias, eu comecei a aprender tudo aquilo que eu aprendia na faculdade, eu já aplicava dentro da empresa, né? Então, aprendia sobre análise de risco, começava a aplicar dentro da empresa. Então, eu fui aplicando e entendendo, né? Porque, assim, você tem que fechar todo o cerco ali das ações. Então, pois, qual que é a metodologia? O que eu preciso fazer de forma preventiva? Eu lembro que no Ponto Frio a gente começou lá no final de 2006 para 2007 a falar, vamos montar uma área de prevenção, né? Então, poxa, que assunto esse? Que para mim era novo, né? O cara voltado ali para a segurança, então, mas qual que é a metodologia? Tá? Então, aí comecei a mostrar que a segurança ela tem muita sinergia, né, com a parte de prevenção. Então, eu sempre falo que a gente tem que ser prevenido sempre, né? Hoje, por exemplo, quem é que vai sair para trabalhar, vai para a escola, para a faculdade, vai para a casa de um amigo, que costuma analisar o seu trajeto até lá? Porque analisar o trajeto já é uma forma ali de uma prevenção, de você saber o que vai acontecer no caminho, quais são os riscos que eu tenho, será que eu posso parar ali, vou parar por uma rua escura, quais são os perigos? Então, você tem que começar daí a pensar as metodologias como um todo. Então, foi isso que eu comecei a implantar, né, nas empresas, olhar pela parte metódica. Então, primeiro, eu preciso entender a questão do meu principal adversário. Quem são os meus adversários? Né? E ali, trabalhar cada um deles. Então, poxa, eu trabalho em um ramo, quais são os meus principais ofensores nesse ramo e o que eu preciso fazer para proteger o meu ramo, as minhas atividades de proteção. Né? Eu lembro até hoje que, quando o pessoal me colocou lá para conduzir as equipes, eu sempre falava para as equipes, um dos maiores problemas, né, é quando a gente cai na rotina, quando a gente deixa a rotina tomar conta do nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar sempre alerta. Então, a gente tem que pegar muitos exemplos. A gente não pode achar que aqui nunca vai acontecer nada, né? E eu lembro muito bem que, assim, a gente tinha notícias, olha, o condomínio do lado ele foi invadido, a empresa do lado foi invadida, e o negócio chegando perto. Então, o que eu comecei a fazer com metodologia? Vamos mapear todo o nosso entorno, mas vamos começar a mapear, mas não só o entorno, não só o bairro, vamos entender o que está acontecendo, né, no estado, no município, e vamos descendo até a empresa. E aí a gente vai formando camadas de proteção, né? Quem que é o nosso principal adversário? Eu preciso entender, né? E aí a gente utiliza um pouco do triângulo do crime, né? Que a gente vê lá, tem o criminoso, tem a técnica dele, que é a motivação dele, e tem a oportunidade, que é o que ele vai atrás. Então, aonde nós estamos inseridos aí? Estou inserido na oportunidade. Então, eu não posso chegar e falar para o criminoso, olha, você não vai me atacar, não vai me assaltar, não vai me invadir. Não tem como, eu não posso tirar isso dele. E nem a técnica, né? Não consigo tirar isso, a motivação e a técnica. Então, onde eu vou trabalhar? Na oportunidade, mas o que eu tenho que fazer?
Eu preciso tirar essa atratividade. Eu tenho que mostrar para ele que eu não sou atrativo para ele, né? E aí a gente começa a implantar uma série de metodologias, né? Poxa, eu tenho que mostrar para ele que o risco dele em tentar alguma coisa dentro do meu ambiente é maior. Então, ele vai medir o risco dele, até porque nós, no nosso dia a dia, nós medimos os nossos riscos, mas o adversário, do outro lado, também mede o risco dele, né? Então, ele não vai na cara e na coragem, a gente sabe, né? Então, aqueles que são especializados, a gente vê por aí, ele estuda, ele planeja. Então, ele precisa entender, ele precisa olhar para aquilo e falar, puxa, aqui é complicado. Eu acho que para eu tentar entrar, fazer alguma coisa, o meu risco de dar errado é grande. E o meu investimento para isso também é grande. Será que vai valer a pena? Será que eu preciso contratar? Então, qual que é o meu resultado final? Vai ser vantajoso para mim? Então, eu tenho que tirar essa atratividade. A oportunidade não tem que ser atrativa, né? A oportunidade tem que ser atrativa para o meu cliente, que vai lá na minha loja comprar, que vai na empresa. Para ele eu tenho que ser atrativo. Agora, para o bandido, para o meu adversário, não. Então, a gente começa a utilizar essas metodologias, né? Então, no meu dia a dia, eu utilizava muito. Então, os ciclos de proteção, como trabalhar os ciclos, quais são os gatilhos, a partir de qual momento eu começo assim, a ligar ali o sinal de alerta. Olha, poxa, aconteceu algo aqui a 2 quilômetros, aconteceu algo ou não. Vou dar um exemplo, e todo mundo está sabendo, aconteceu há pouco tempo, na cidade de Araçatuba. Mas qual que é o impacto disso para a gente? Então, vamos pensar, se eu tenho, por exemplo, um estabelecimento, uma fábrica, uma loja, alguma coisa na cidade, a cidade ficou parada, ficou sitiada. Qual que é o impacto? Está no meu mapa, né? Ações de terrorismo como essa têm que estar mapeadas. Eu tenho que saber quais são as decisões e como eu vou tomar essas decisões, né? Qual que vai ser o plano, como eu instruo, né, os meus colaboradores, a minha equipe, os meus clientes, visitantes. Então, a gente tem que ter isso lá no nosso mapa de risco, né? Então, uma das principais é a gente mapear todo o nosso entorno, ver os nossos principais ofensores e deixar de ser atrativo, né, para o nosso adversário. Muito legal. E eu tenho boas lembranças, né, sobre análise de risco e mapeamento. O Ochoa, na época da Marisa, trouxe, né, eu sempre falo isso aqui, né, Machado? A gente tem que estar cercado de pessoas melhores do que nós, né? E um dos motivos do Ochoa ter integrado junto o time lá é porque ele trouxe, você vai lembrar disso, né, Ochoa? A primeira análise estruturada de risco com base em tudo isso que ele está falando, na empresa, foi ele que trouxe essa espinha dorsal, né, de começar a realmente olhar dados estatísticos, trazer, né, segurança pública, trazer dados locais, mandar pesquisa. Naquela época nem internet direito tinha, né, Ochoa? A gente atrás da informação. E atrás da informação. Você tem que ir atrás. Não, vai lá. Assim, eu vejo, se a gente comparar com hoje, né? Hoje você tem uma gama de informações, é muito mais fácil, né? Sim. Só que, assim, muita informação gera desinformação. Muita informação que você absorve, mas você não trata, eu sempre falo que vira uma obesidade mental. Você tem informação, mas o que você faz com ela? O que você não faz? Então, você tem que tratar a informação da melhor forma. Nem tudo vai te servir, então tem que saber descartar, né? Então, naquela época, a gente atrás das informações, inclusive, né, a gente utilizava como prática. Então, os nossos pontos de venda nos informassem, os nossos informantes, olha, o que está acontecendo aí na sua cidade? O que está acontecendo aí no bairro? Os nossos concorrentes, o que está acontecendo? É tudo relativo à parte de segurança, prevenção. Então, dessa forma, a gente ia mapeando e aí sim, montando as melhores estratégias. Poxa, está chegando perto, então já vamos montar uma estratégia aqui para não se acontecer. O que nós vamos fazer? O que as lojas têm que fazer, os estabelecimentos têm que fazer. Então, a gente já se prevenia antes de acontecer, né? Isso aí, show. E um comentário importante, obviamente, quem conhece a minha trajetória, você tocou num tema que eu falaria sobre ele, para ouvir essa percepção, mas você já antecedeu, que foi a ocorrência ali em Araçatuba, né? Nós conversamos com amigos policiais e pessoas que estiveram envolvidas na proteção desse ambiente, e realmente, mais uma vez, esse tema assola uma das cidades do interior de São Paulo, e uma cidade considerável, não uma pequena cidade como alguns rincões onde já tiveram ataques. Então, esse olhar preditivo, essa visão preventiva, que para quem se fala muito do old school, do new school, né? Mas quem veio lá de um outro momento, quem veio da escola de polícia, quem veio de divisão de investigação, esse trabalho sempre esteve ativo. É óbvio que nós temos que inovar, trazer as tecnologias que felizmente agora temos. No passado não tínhamos um drone
para fazer uma incursão e fazer uma verificação de antecedência, né? Hoje nós podemos fazer isso, e que bom, que show que não podemos ter isso. E você tocou temas aí bem sensíveis, e aí eu queria ser mais explícito ainda, considerando, e eu tenho pessoas aqui que caminharam comigo, escrevemos políticas, processos, né? Então, quando nós falamos de um risk assessment, e que foi bem pontuado aqui pelo Ozawa, é fundamental, não se pode ter uma operação sem um risk assessment, né? Em nada, você não vai para a praia no feriado sem fazer uma análise de risco, você tem que saber fazer, né? Medir os resultados e as consequências. Então, considerando o risk assessment, eu queria perguntar um pouquinho sobre as ferramentas, né, as metodologias, que é o nosso tema, por exemplo, a ISO 31000, como ela agregou dentro da sua área, como você se fundamentou, porque nós sabemos que temos ferramentas e ferramentas que prescrevem e demonstram a fotografia do ambiente. Então, queria ouvir um pouquinho, inclusive, falar aqui para os nossos ouvintes, eu sei que tem profissionais da área, por favor, façam as suas perguntas, tragam à mesa, porque é um momento de compartilharmos de maneira bem suave, como é o nosso padrão por aqui. Então, André, diga para a gente como é que você utiliza essas ferramentas e como você te ajudou a consolidar nesses temas. Legal, Machado. Você falou um ponto interessante, né? A gente tem que trabalhar com muitos cenários, né? E aí, você trabalhando com muitos cenários, você pode utilizar inúmeras ferramentas, né? Então, ISO 31000, T-Fine, SWOT, PDCA, método brasiliano, seja o que for, né? O que é importante é você encaixar o método à sua operação, a primeira coisa. Então, eu preciso encaixar... O que eu preciso na minha operação? De repente, eu vou lá pegar na ISO 31000, na parte avaliativa, vamos seguir lá todo o framework, ok, e analisar todos os riscos, né? E aí não é só você analisar, você pontuar o risco, mas qual que é o plano que eu tenho para isso, né? Então, eu sempre procurei extrair o melhor de cada uma, seja da ISO 31000, seja do método brasiliano, de um T-Fine, seja até de um método caseiro. Quando eu iniciei, não tinha nada disso, era método caseiro, né? Então, o importante é você ter uma metodologia. Esse é o passo principal, que nem você citou. A gente tem que fazer sempre análise de risco, né? A todo momento eu faço uma análise de risco. Se eu tive uma ocorrência, eu tenho que fazer uma análise de risco. Eu vou abrir um estabelecimento, tenho que fazer uma análise de risco. Vou contratar uma empresa de segurança, preciso fazer uma análise de risco, né? Então... Continuemos juntos, né? Irmanados, para fazer desse país grande um grande país. Super, eu amo essa frase, cara. Ó, eu copio essa frase em alguns eventos. Eu falo em homenagem ao meu amigo Luca. Muito bom. Ozawa, é contigo, meu irmão. Vamos lá, poxa, que presentaço no dia do nosso aniversário, hein, Machado? Que presentaço que a gente recebeu e que a gente, né, ofereceu aí para todo mundo que acompanhou, direto de Curitiba, de Itajaí, de Fortaleza, de Taboão da Serra, de São Paulo, do Brasil inteiro, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um prazer estar com todos vocês nesse programa super especial. Éder Melo, Dri Luz, Kaiser, Bruno Roque, Professor Teanes, Roberto Coletti, Rosana Lourenço, Angélica Ceslac, tem muita gente, Fernando Guinzano e Luciano Verão. Olha, um beijo no coração de vocês. A gente tem muito orgulho, né, Machado, de fazer o que a gente faz. Deus nos trouxe até aqui, Deus nos manterá por muito mais tempo e colocou aqui, né, uma pessoa, Dri Luz, e que venham 1000 aniversários, que venham mais 1000 aniversários para esse nosso programa que a gente ama tanto, que é o Perda Zero, né? Comandante, sempre um prazer, né, contar contigo, beber dessa fonte que é a tua sabedoria, a tua experiência. A gente agradece de coração, né, estar contigo. E Machado, meu parceiraço há 52 semanas, né, a gente congrega aí das mesmas filosofias, dos mesmos pensamentos, da mesma fé, e é isso que nos trouxe até aqui. Um beijo no teu coração, meu amigo. Obrigado por esse 1 ano de Perda Zero junto contigo. E, é claro, você do CT Hub, Brunão, Cavalca, Dani, Rony, o nosso CEO que já nos deu meia hora de lambuja aqui, Caio Monte, e assim vai. Obrigado a vocês que nos dão essa oportunidade, né, Machado? Sem dúvida, Ozawa. Para mim é um prazer estar com você e a nossa sinergia juntos fazendo diferença e esse papo suave entre amigos.
Luca, meu irmão, não preciso nem falar, gratidão do meu coração de tê-lo aqui conosco. Só não estou mais feliz porque você não veio aqui em Boituva ainda de moto fazer um passeio, mas nós vamos marcar um dia para você vir passear aqui, temos um tempo, ouvir o Sabiá cantando na varanda, tomar um vinho, bater um papo e curtir esses momentos especiais. Gratidão a você, meu amigo, meu irmão, um beijo para a Olga, para a família, que Deus abençoe vocês. E que nós possamos continuar nessa jornada que é fazendo a diferença. Não esqueçam, né, do LLL, Lifelong Learning, a nossa vida de aprendizado, somos eternos aprendizes. Ozawa, Luca, muito obrigado. A todos os nossos ouvintes, todos os nossos participantes. O Colete estava aqui conosco, mais uma vez, é um fiel conosco, né? Grande abraço, meu irmão Colete, aos todos os nossos amigos que foram citados aqui pelo Ozawa. A gente toma o cuidado de não cometer injustiça de errar algum nome, mas a todos vocês o nosso carinho, a nossa gratidão. O aniversário tem sido nosso, o presente é nosso em tê-los conosco, e nós levamos para vocês um convidado como o Luca. A todos vocês, uma excelente semana, um excelente final de semana. Que Deus abençoe, Luca, mais uma vez, minha continência e respeito a você. Grande abraço a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau.